Olá, hoje a gente vai ahn, mergulhar numa meta bem comum: como juntar os primeiros R$ 10.000. Tem uma análise aqui que a gente viu que fala um pouco da mágica, né? Por trás desse número. E o ponto de partida é curioso. Dizem que esses primeiros R$ 10.000 são tipo os mais difíceis mesmo de juntar. Mas que depois que passa essa fase, os próximos 10.000, bom, eles podem se tornar bem mais fáceis, quase inevitáveis. Ok, vamos tentar entender isso melhor. O que tem de tão especial nesse começo assim? A ideia principal do material é essa tal mágica dos R$ 10.000. Por que esse valor, né? O argumento é que a barra mais pesada é sair do zero, sabe? Começar a construir algo onde não tinha nem o hábito, nem a grana. O texto fala que a consistência é chave. Mesmo que seja poucos por R$ 20 por mês, já conta para criar o hábito. É mais uma vitória psicológica, sabe? De mostrar para si mesmo que dá para fazer. Entendi. Criar o costume primeiro. E qual o segundo ponto? O segundo é o começo da ação dos juros compostos. Assim, mesmo que no início o efeito seja pequeno, com valores baixos, começar a ver o dinheiro render um pouquinho em cima dele mesmo, isso muda a cabeça da pessoa. A análise até cita o CDB, né, o Certificado de Depósito Bancário. Provavelmente pela segurança, FGC e por ser simples para quem está começando. A ideia é que o banco te paga para usar o seu dinheiro. E o fascinante disso, que o texto aponta, é como essa visualização de ver a coisa acontecer, mesmo que devagar, alimenta a vontade de continuar, né? Mais do que o valor em si no começo. Certo. O material até dá um exemplo numérico. Se a pessoa guardar R$ 200 por mês com um rendimento ali de referência de 1% ao mês, claro, lembrando que isso é só um exemplo, né? Rentabilidade passada não garante futuro, levaria uns 3 anos e 5 meses para chegar nos R$ 10.000. Mas o ponto principal é que depois disso, para juntar os próximos R$ 10.000, o tempo diminui, porque já tem um montante rendendo juros, não começa mais do zero. Ok, a matemática dos juros faz sentido, ajuda a acelerar, mas e a parte prática? Como fazer o dinheiro sobrar para guardar? Porque essa é a dor de muita gente, né? O orçamento está sempre no limite. Quais estratégias essa análise sugere para conseguir poupar no início? Pelo que vi, são 3 frentes principais. A primeira, buscar uma renda extra, porque né, muitas vezes o salário principal mal cobre o básico. E a sugestão é forte: guardar 100% dessa grana extra no começo, para ir direto para a meta. Uhum. A segunda, tratar a poupança como se fosse uma conta fixa, uma prioridade mesmo. Tipo 50, 100, 200, o que der, mas tem que pagar essa conta para si mesmo todo mês. E a terceira, monitorar de perto o dinheiro. Olhar entradas e saídas por uns 30 dias. O texto diz que isso ajuda a achar rápido onde cortar, tipo gastos que a gente nem percebe ou assinatura esquecida. Sim, e se a gente junta tudo isso, essas ações trazem disciplina, clareza financeira, né? Como a análise aponta. É mais do que só número. Muda a relação da pessoa com o dinheiro. Sai daquela coisa de só reagir às contas e passa a ter um plano, um controle. Isso dá confiança para continuar, sabe? Entendi. E tem uma dica bem prática que a fonte dá para, digamos, proteger essa poupança, né? Que achei bem interessante. Falam para colocar o dinheiro numa conta separada, uma que não seja tão fácil de acessar no dia a dia. Para quê? Para evitar sacar por impulso, aquela autossabotagem básica. E nesse ponto o material até cita um exemplo de um programa de incentivo do Banco Sofisa. A ideia era que se você investisse R$ 1.000 em CDB por indicação, ganhava um bônus e quem indicou também. Pois é. Esse é um bom exemplo de como esses pequenos incentivos, tipo uma gamificação, podem dar aquele empurrãozinho inicial. A análise menciona isso. Ajudam a quebrar a inércia, sabe? A dificuldade de começar do zero. E isso se conecta com a ideia da consistência, que é fundamental para formar o hábito e deixar os juros compostos fazerem o trabalho deles no longo prazo. Certo. Então, resumindo o que essa análise traz, parece que chegar nos primeiros R$ 10.000 é menos sobre o valor em si e mais sobre colocar um sistema para rodar, né? Tipo, ter uma estratégia, renda extra focada, poupança como prioridade, controlar os gastos, ter disciplina. E aí esse marco ajuda a engrenar o hábito e o efeito dos juros.
Agora, essa ideia de que os próximos 10 mil reais se tornam inevitáveis, talvez seja um pouco otimista demais, será? A fonte chega a comentar os desafios que vêm depois desse marco? Olha, o material foca bastante nesse primeiro passo, em como ele estabelece as bases, o hábito e a compreensão dos juros na prática. Não aprofunda tanto nos desafios seguintes, mas a ideia é que a partir daí a dinâmica financeira da pessoa muda. Ela já tem ferramentas e uma mentalidade diferente. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Com o hábito formado e essa primeira barreira rompida, como que as estratégias de investimento e os objetivos podem ou talvez devam evoluir? Que outras portas se abrem para quem consegue consolidar essa fase inicial? Fica aí a provocação para quem está ouvindo pensar também.